tá? Eu falo que eu tenho 20 anos de prática e eu sou uma pessoa que eu sou ligada no 360. E com 20 anos de prática de yoga, eu estou em 220. Eu espero que daqui 20 anos eu chegue a 110. Porque toda a ilusão de uma pessoa que vai conhecer um professor de yoga, ele acha que vai conhecer uma professora toda zen, toda light, né? Aí se depara com uma pessoa agitada. Então, eu tive um caso de uma aluna, ela era muito minha fã. E ela estava com câncer em fase terminal, e a família disse que ela não parava de falar da respiração dentro do leito de hospital. E aí a família ligou para mim: Adriane, você pode vir? Os filhos não me conheciam, só a aluna, que era uma senhora. Você pode vir aqui se despedir da minha mãe, ela quer muito falar contigo. E eu chego lá: oi, dona Cineide, bom dia, blá, 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 blá. Aí disse que o filho dela falou: essa é a professora de yoga? Né? Então, assim, se vende um papel que professora de yoga é zen. Aí o que eu sempre digo? O zen não precisa de yoga. Ele já é zen. Entendeu? Yoga é para pessoas ansiosas. Para que você vai pegar uma pessoa centrada para praticar algo que ela já tá instalado nela? Então, saiba que yoga é para pessoas ansiosas. E aí você fala: eu não tenho paciência para praticar yoga, eu sou muito agitada. Mais que a professora, eu digo para a pessoa, mais que a professora. Então, assim, yoga é para os ansiosos, só para vocês ficarem tranquilos. E você que é zen, se sinta orgulhoso que você está um passo à frente. A gente vai falar dos malefícios da ansiedade, o que ela nos prejudica, mas também tem o lado bom. Tá? Você ser ansioso, você é uma pessoa que a mente pensa o tempo todo, você é uma mente criativa, é uma mente empreendedora. Então, nós também colhemos algo de bom. Todas as enfermidades ou deficiências psíquicas que a gente traz, todas têm lado positivo e negativo. É como você vê e como você trata disso. Né? Eu tive depressão, mas eu tive a depressão por conta da ansiedade que não foi tratada. Né? A depressão é uma doença, tem cura. A ansiedade é um distúrbio psíquico, não tem cura. Ansiedade não tem cura. Mas que legal, tem tratamento. Aí ou você usa medicamento comprado nas drogarias ou você pratica respiração. Olha que legal, você escolhe. Ou você usa remédios das drogarias, remediando a ansiedade, ou você tem uma ferramenta que está 24 horas com você. E eu tenho que comunicar uma coisa para vocês. O governo ainda não cobra impostos do ar que respiramos. Então, aproveitem, respirem. Tá? Que se descobrirem, pode ser que tudo isso mude. Tá? Eu não poderia deixar de agradecer aos meus mestres, tá? Porque toda essa bagagem, esse conhecimento do qual eu vou passar para vocês não está em mim instalado porque eu nasci autodidata. Eu tive aqui o professor Hermógenes, não sei se alguém já conheceu o José Hermógenes, ele é pioneiro do yoga no Brasil. E eu tive o privilégio de começar as práticas de yoga com José Hermógenes. Ele que trouxe o yoga para o Brasil. E, para falar assim, modéstia à parte, foi um dos maiores divulgadores do yoga. Inclusive, eu participo do documentário da história de vida do professor Hermógenes. Porque como a minha história de superação surgiu através dele, eu passei a ser convidada a palestrar nos congressos do professor José Hermógenes. Inclusive, eu estou no documentário, aquela palhinha que tem no final do meu vídeo é no documentário do Hermógenes. Tive também o privilégio de conhecer o Padre Haroldo Ram, da instituição Padre Haroldo de Campinas, porque quando eu entrei no yoga na minha cidade de Sinop, que fica a 500 quilômetros de Cuiabá, eu tive muita dificuldade de praticar yoga porque os padres não permitiam e muito menos os pastores, porque yoga não era de Deus, yoga era algo que não podia ser praticado por qualquer pessoa. E aí ficou aquela situação desconfortável e a gente começou a pesquisar e encontramos o yoga cristã do Padre Haroldo Ram, aqui de Campinas, que inclusive ele faleceu em 2019 com 100 anos de idade, enterrado aqui em Indaiatuba. E ele foi o meu braço direito, ele foi uma pessoa assim, que abriu portas para ajudar a divulgar e quebrar barreiras em relação ao yoga. E eu fiz um trabalho voluntário dentro da instituição Padre Haroldo com a dependência química, porque a instituição Padre Haroldo, alguém aqui conhece a instituição Padre Haroldo em Campinas? Não? É super renomada, ela tem uma mesma instituição no Texas, que ele é texano, e ele trouxe para o Brasil. É o centro de recuperação de dependência química que mais recupera dependentes químicos. Por quê? Porque ele usa o yoga
para os dependentes químicos. Eu quero que vocês levem essa informação e que vocês memorizem isso. Todos, unânimes, 100% dos dependentes químicos são ansiosos. Então, procure cuidar a ansiedade do seu filho antes que seja tarde. Tá? Porque agora na infância talvez você só tenha o diagnóstico de roer unha, de ser inquieto, às vezes até o diagnóstico de ansiedade misturado com TDAH, mas assim, comece a partir de agora visualizar a ansiedade como algo a ser tratado quanto antes melhor. Você vai evitar outros problemas na pré-adolescência. Inclusive no final nós temos um depoimento de uma mãe e aí vocês vão estar entendendo do que a gente está colocando um pouquinho mais para vocês. E aqui o meu filho falou assim, mãe, por que essa foto minha aqui com o Padre Haroldo, mãe? O que é isso? É seus mestres. Eu só pude fazer esse projeto entre Sinop e Campinas, porque tem um voo que sai de Sinop direto para Campinas. E eu só pude fazer o projeto junto com o Padre Haroldo, eu vinha uma vez ao mês ministrar aula para os dependentes químicos dentro da instituição, porque eu tenho um filho que é piloto e mora em Indaiatuba. Então, eu aproveitava essa ponte aérea e eu fazia um trabalho voluntário em prol da profissão do meu filho, da qual lá atrás eu era contra a profissão dele. Então, eu tenho gratidão por ter um filho piloto e por ter esse privilégio de poder fazer esse trabalho voluntário que eu fazia todos os meses e que em muitos momentos meu filho e minha nora também acompanharam eu nessa fazenda. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência química no meio da palestra e eu quero que vocês participem, que vocês perguntem, porque essas informações é para os filhos de vocês, tá? É para os seus netos, se tem algum avô aqui, é para os seus netos, tá? A informação que você vai levar. Eu já perguntei no início o que fazemos, a primeira coisa que fazemos quando nascemos, nós respiramos, e a última coisa que fazemos quando morremos, deixamos de respirar. E eu tive o privilégio de dar aula para vários médicos, inclusive um cardiologista, e eu vou colocar aqui o depoimento dele, o que ele fala sobre o yoga em relação à cardiologia. Ele foi meu aluno. Deixa eu ver aqui. Eu sou Emerson Ribeiro, eu sou médico cardiologista há 53 anos, porém já encerrei as minhas atividades clínicas. Para falar sobre yoga, sobre ansiedade, eu queria agradecer a Adriane Faganello, que ela é pioneira de yoga nesta região, nesta cidade. Ela é conhecida como comerciante de joias, quer dizer, algo de beleza, sensualidade e tal, mas ela se aprofundou muito na questão metafísica do ser, que é a respiração, a yoga, o controle da ansiedade. Eu queria só falar uma coisa a respeito de ansiedade. Há décadas eu me dedico à ansiedade, a estudar, entender e compreender, ajudar as pessoas. E eu percebo que todos os autores que eu li, todas as palestras que eu vi sobre ansiedade, eles enfatizam a questão da respiração. Respirar com consciência, com método e com decisão, enfim, a yoga ensina bem isso, é uma coisa mágica, espetacular para o controle da ansiedade. É difícil até de acreditar, mas é só para quem pratica e que vê como que é, como se fosse uma mágica, como eu disse. E eu queria só lembrar para finalizar uma coisinha aqui, olha, a gente antes de você nascer, tudo já está funcionando. O coração funciona, os rins funcionam, o intestino funciona, o cérebro, o coração, está tudo funcionando, menos a respiração. Agora, você nasceu, tem que respirar. Nasceu, tem que respirar. E eu cansei de ver no consultório pessoas se queixando de falta de ar, de ansiedade, sem doença física nenhuma, apenas a incapacidade de respirar com eficiência. A questão da ansiedade, da trauma. E interessante é que todos os poetas do mundo, quando falam em morte, eles falam de uma metáfora que dizem assim, exalou o seu último suspiro, quer dizer, é evidente que a respiração está profundamente ligada com a vida e com a morte. Então é isso. Obrigado, Adriane Faganello, por distribuir yoga para nós aqui na cidade, por ter sido pioneira. E um abraço. Muito obrigado.